Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre rebatimento de vistas, né, projeções ortogonais. Agora é uma parte do conteúdo que nós vamos ter uma densidade de informação um pouco maior, tá? Vou sugerir a vocês que prestem bastante atenção, tá? Porque é bastante informação que eu tenho para passar hoje. Tá? Vocês têm a apostila como material de apoio, tá? Na página, deixa eu olhar aqui certinho, mas eu acredito na página 10 em diante. Isso, da página 10 em diante, você tem a explicação teórica, tá, sobre as projeções. Vale a pena vocês darem uma lida no material, tá? Caso fique alguma dúvida em relação à explicação que eu vou fazer aqui no PowerPoint, tá? Talvez lá vocês consigam sanar algumas dessas dúvidas. Espero que a gente consiga fazer com que vocês tenham o melhor entendimento possível das informações. Então vou mudar aqui para o PowerPoint, tá? Vou voltar no modo de apresentação e assim que precisar eu vou tirar meu rosto de cima do slide para que a gente possa, né, vocês consigam ter a melhor visualização do conteúdo. Então, nessa primeira aula a gente vai vamos começar a falar sobre figuras geométricas, tá? Que eu acho que é importante. Eu acho que vocês conhecem, né? Todo mundo já ouviu falar do que é um ponto, né? De ser um elemento sem dimensão e ser representado sempre pelo cruzamento de duas linhas ou dois segmentos de retas, né? E normalmente é indicado através de uma letra maiúscula, tá? Então, o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim por diante, tá? Esse é um elemento importante no desenho técnico e é bom que todo mundo conheça, né? A linha também, ela tem uma única dimensão, que seria o comprimento, tá? Normalmente ela é representada por letras minúsculas também do alfabeto. Então a reta A é a reta R, nesse caso, e assim por diante. A gente tem os segmentos, né, ou semi-retas, também fazem parte desse universo. Né? A gente tem um ponto de origem e a partir desse ponto de origem, duas direções, né, ou uma direção, dependendo do tipo de semi-reta. E o segmento de reta, que tem extremidades, né? Tem ponto de início e ponto final desse segmento, né? Dessa reta. Então aqui a gente pode determinar uma reta, né? Um segmento de reta do ponto C ao ponto D. E além disso, a gente também consegue atribuir a esse segmento, né? A esse segmento de reta, em alguns casos, em muitos casos, uma distância. Né? A gente também tem os planos, normalmente representados por letras gregas. Eu vou tirar aqui meu rosto da frente, para vocês que quiserem ler o slide ficarem à vontade, tá? Então a gente tem planos, esses planos eles podem ter formas quaisquer, tá? Eles não precisam ser planos retangulares ou quadrados, tá? E para a gente, né, digamos assim, no desenho técnico, a gente pode atribuir três planos principais, tá? Plano horizontal, né? Planos verticais e planos inclinados. E aqui a gente vê, né, essa reta representada pela letra R, tá? Apoiada sobre esse plano. Então ali a gente vê uma reta no plano horizontal, uma reta no plano vertical e uma reta no plano inclinado. Tá, essa é uma revisão bem simples, obviamente, só para refinar um pouco a linguagem de vocês, para vocês conseguirem construir os objetos visualmente. Tá? Então, a gente tem figuras geométricas planas, né,
que não têm volume, que não têm uma terceira dimensão, elas são bidimensionais. Então, digamos assim, ela só tem coordenadas x e coordenadas y, né? Não tem a coordenada z de profundidade. A gente pode ter círculos, quadrados, triângulos, retângulos, trapézios, né? Figuras, hexágonos, pentágonos, né? Paralelogramo, losango e assim por diante, tá? Formando essas figuras geométricas. Elas são importantes porque a partir delas a gente consegue formar outros tipos de figuras, tá? Geométricas não planas. Por exemplo, um sólido, né? A partir de uma figura plana a gente pode dar a terceira dimensão a esse objeto e criar, né, um sólido geométrico. Então, eles são bastante explorados, né, na parte de desenho. E se a gente conseguir enxergar esses elementos, a gente consegue pegar um objeto e separá-lo em diferentes figuras, né, mais simples. E isso aí facilita muito a visão espacial e tridimensional de vocês. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um prisma, que, por exemplo, é um sólido geométrico limitado, né, por polígonos. Tá? E nesse caso, a gente pode indicar que essa pilha, né, de figuras retangulares, né, de planos retangulares, muito próximos um do outro, sobrepostos, formam esse objeto tridimensional sólido. Tá? E aí a gente tem algumas características desses sólidos. Tá? A gente tem a base, a gente tem as faces externas dele, a gente tem as arestas, né? Estão ali todos indicados certinho. Né? E a gente tem os vértices. Né? A base, né? Uma coisa importante que a gente já pode observar, que eu acho que eu já posso chamar a atenção para vocês, vocês veem essa representação em linha tracejada? Por que essa representação em linha tracejada ela é importante para a gente? Tá? Porque essa é a maneira que o desenho técnico tem de representar que essa aresta que está atrás, né, do objeto, então, a priori, né, se você visse esse objeto com um material aplicado, imagine esse bloquinho de metal, você não consegue enxergar essa aresta que está aqui atrás, né? Mas você sabe que ela está lá. Você não consegue enxergar essa aresta, mas ela está lá. E também não consegue enxergar essa outra aresta. Então essas arestas tracejadas, elas representam justamente os elementos não visíveis, né, do objeto. Então, por exemplo, aqui nós temos um objeto em perspectiva, né? Ele está colocado aqui numa perspectiva. Então a gente consegue ver as faces desse objeto, mas a gente não consegue ver todas as arestas. Então as arestas que a gente não consegue ver, a gente chama de arestas ocultas, tá? Ou elementos ocultos, ou planos ocultos, né? A gente consegue ver uma face também lá atrás, né? Se a gente observar, essa face formada por essas quatro arestas, a gente não consegue ver na perspectiva, né? Você olha aqui ao lado, você não enxerga essa face que está na parte posterior do objeto, mas ela está lá, né? Assim como você não enxerga essa outra face que está aqui nessa região atrás do objeto, tá? Então, esse é um recurso utilizado no desenho técnico de forma a ajudar na visualização. Tá? Então, já vão se acostumando com isso, que vocês vão aprender como aplicar isso no desenho. A gente tem figuras, né, volumétricas com base geométricas, então aqui pirâmide de base retangular, pirâmide de base quadrangular e assim por diante.
Cilindros normalmente são formados, né, por sólidos de revolução. Então você tem um plano retangular aqui ou quadrado, você tem um eixo de rotação, que seria o eixo Y, e a partir desse eixo, fazendo essa revolução, né, que está aqui desenhado, revolucionando esse eixo, você cria um plano, tá? Você cria esse objeto. Né? Então você tem linha geratriz, figura geradora, eixo, tá? E a superfície, criando a face superior e inferior e a superfície cilíndrica do objeto. Tá? Então, algumas, relembrando, também tem revolução, né, de triângulo ali para gerar um cone, por exemplo. Mesmo princípio, você tem uma figura geradora, que seria o triângulo, e a partir desse triângulo, torto, a partir desse triângulo, fazendo a rotação dele, você cria o objeto tridimensional. Rotaciona ele aqui e ele gera a figura. Semisfera também, criando uma esfera, tá? São só exemplos. E também sólidos truncados, né? Figuras que foram cortadas por um plano, gerando esses sólidos truncados. Então, tronco de prisma, tronco de cilindro, tronco de pirâmide, tronco de cone, são alguns dos exemplos de figuras, tá? Bastante encontradas. Tá? E aí uma maneira que eu acho interessante de vocês visualizarem os objetos é tentando enxergar formas e contraformas, tá, desses objetos. Um exemplo aqui é um sólido vazado. Tá? Esse sólido vazado é um cilindro, né? Tá aqui ele desenhado, aqui com a representação das arestas não visíveis, com um furo, né? Um furo quadrado no centro desse cilindro. Então a gente tem que imaginar que esse objeto, né, ele foi retirado do centro desse cilindro, né, ele foi retirado, criando um espaço vazio aqui no centro, né, que tem uma forma quadrada. Tá? Aqui no caso ele atravessa, a gente consegue ver que ele se inicia nessa superfície que está aqui na frente e ele vai até a outra superfície inferior. O que denota para a gente, tá, que isso é um furo passante, é um furo que atravessa a peça do começo ao fim. E aqui a gente vê que a gente consegue correlacionar figuras da mecânica com elementos mais simples do cotidiano. Né? Por exemplo, uma chaveta plana, ela pode, né, ela é resultado de um prisma retangular. Um prisma retangular truncado, né, ele resulta numa cunha. Né? Um prisma hexagonal vazado é a representação de uma porca. Então, essas correlações com as figuras geométricas e sólidos geométricos, tá? Eles vão resultar nos objetos que a gente conhece no dia a dia. Tá? Então, por isso que as coisas acabam se relacionando. A gente traz para a aplicação prática, de uma certa maneira, aquilo que a gente vê, né, nas teorias da geometria descritiva, né, do desenho geométrico. Então, por exemplo, aqui um rebite. Se a gente for visualizar um rebite, a gente pode separar ele na cabeça, que nada mais é do que uma semisfera, e no corpo, que nada mais é do que um cilindro. Então a gente consegue separar as partes e visualizar de uma maneira mais simplificada esse objeto. Tá? E esse exercício é importante que vocês façam com o objeto. Então, uma outra maneira de construir, tá, os objetos é você fazer
o prisma auxiliar ou um prisma básico, e a partir desse prisma ir retirando as partes. Então você vai retirando essas partes até ficar com o objeto final, né? Que seria o objeto que está aqui. Esse aqui é o resultado final do prisma, né, auxiliar, que foi, imagina um processo de retirada de material, um processo de usinagem, né, comum na área de mecânica, onde você pega um bloco inicial e você vai tirando o material, você vai usinando, né, desgastando, fazendo furos até chegar na peça final que você deseja. Tá? Essa é uma maneira de construir tanto visualmente, né, quanto mecanicamente um objeto. Aqui outro exemplo, né, você tinha um prisma e você tira uma parte dele, formando essa peça em L. Aqui outro, né, objeto, você tinha um bloco, você vai tirando as partes para formar o objeto. Tá? Aí a gente já pode tratar das projeções ortogonais. Então, aquilo ali foi uma maneira, tá, que eu tive, né, de apresentar para vocês como usar visualmente esses objetos e vocês construírem ele mentalmente, tá? Tentar criar essas separações de forma mental. Isso vai ajudar muito vocês a compreender melhor, tá? Principalmente os objetos. Claro que a gente vai começar com coisas muito simples, blocos muito simples. Assim que vocês começarem a pegar prática, né, vocês vão fazer alguns exercícios dessa aula e na próxima a gente já vai aprofundar um pouco mais em sólidos mais complexos, tá? Isso aí vai dar para vocês um conhecimento melhor de como fazer as projeções. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho de projeções ortogonais. Então se a gente pegar de uma maneira geral, o que a gente tem de projeções no desenho técnico, tá? E nos softwares de modelamento 3D. Deixa eu tirar minha câmera de novo. Vamos lá. Então a gente tem projeções geométricas planas, que é um tipo já específico de projeção. Tá? Isso aqui já é uma parte específica. A gente vai ter projeções centrais com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Isso aqui é muito utilizado para representação, para render digital, tá? Para softwares de modelamento 3D, alguns têm essas opções. Tá? A gente vai ter as projeções paralelas, e aí aqui é onde a gente se debruça mais fortemente sobre o desenho técnico. Tá? A gente vai ter projeções ortogonais e projeções oblíquas. Tá? Dentro da projeção oblíqua, a gente vai estudar essa aqui, perspectiva cavaleira, tá? Em ângulos de inclinação diferente. Na axonométrica, a gente vai estudar especificamente perspectivas isométricas, tá? E, obviamente, múltiplas vistas, que seriam o que a gente chama de rebatimento de vistas, tá? O desenho técnico ele é muito baseado, né, nessa parte aqui, no rebatimento de múltiplas vistas, tá? Esses aqui são utilizados de forma a complementar, né, ou a criar conjuntos de informação junto com as vistas múltiplas e auxiliar na compreensão do objeto. Tá? Perspectivas isométrica, dimétrica e trimétrica, muito comum em modelamento 3D. Por que o modelamento 3D normalmente não tem cavaleira? Porque a cavaleira, quando vocês forem desenhar, vocês vão ver que ela cria distorção no objeto.
você cria distorções na profundidade do objeto. Tá? E para fazer isso nos softwares 3D não é muito comum. Tá? Então você vai ver com mais frequência essas representações e essas com projeções centrais também. É bem comum da gente encontrar. Tá? Então vamos adiante. Vamos falar de modelos, né, de figuras, sólidos, objetos e peças. A gente vai se basear primeiro em figuras mais simples e depois vamos avançando até conjuntos de peças mecânicas, a fim de que vocês criem repertório, né, para desenhar peças, componentes, máquinas, tá, e se formarem como desenhistas e engenheiros. Tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de desenho de conjunto. Então, aqui um conjunto que a gente pode falar de montado. Aqui um conjunto em vista explodida, né, onde os componentes não se tocam e você consegue criar, né, uma sequência de montagem. Esse encaixa nesse, que encaixa nesse. Ou ao contrário, né, o de trás encaixa no da frente, que encaixa aqui no primeiro. Você consegue visualmente entender que essas coisas estão interconectadas no objeto. Então, conjuntos mecânicos também é uma forma de representação que a gente vai ver mais no final da disciplina. Tá? E como que a gente representa, tá, o objeto? A gente tem maneiras de fazer essa representação. Tá? E ela está relacionada à visualização do observador. Então, você como desenhista, como projetista, tá? Você é o observador do objeto e você tem que enxergar, né, e desenhar criando essas projeções ortográficas. Tá? Então você vai olhar esse objeto de frente, de cima, de lado, né, em vista posterior, em vista inferior. Tá? Você vai criar essas visualizações. E essas visualizações elas seguem basicamente dois planos, tá? Planos horizontais e planos verticais, tá? Então a gente vai ter aqui um semiplano vertical superior e um inferior, um semiplano horizontal anterior e posterior, tá? Isso vai dar a origem aos diedros, né? Vocês devem lembrar em alguma aula, né, do ensino médio lá, onde a gente dividiu o círculo em 4 partes. E a gente tinha primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Tá? Aqui estão a representação deles. Primeiro e terceiro diedro, que são os que a gente vai mais utilizar. A norma brasileira rege, né, regida pelo primeiro diedro. As normas americanas são normalmente, ou de língua inglesa, digamos assim, são regidas pelo terceiro diedro. Tá? E o segundo e quarto, por que a gente não utiliza? Porque o que acontece quando a gente faz a visualização e depois a gente faz o rebatimento desses planos, né, ou a rotação dos mesmos, é que o segundo e o quarto diedro eles não geram um resultado muitas vezes adequado de projeção. Tá? Então aqui mostrando um observador que enxerga, né, um sólido olhando por cima esse sólido e projetando ele sobre um plano horizontal. Né? E o mesmo observador olhando esse objeto de frente e projetando esse objeto num plano vertical. Então, ele faz a projeção desse objeto lá no plano. Tá? E assim acontece em todos esses diedros.
Então a gente tem um plano vertical, um plano horizontal. Aqui destaca, né, a informação que a gente representa no primeiro diedro, a normatização via ABNT. Tá? Os desenhos dos diedros estão aqui. Essa é a representação gráfica que vai entrar lá na legenda de vocês e vai identificar se o rebatimento que vocês estão fazendo está no primeiro diedro. Então, quando for o primeiro diedro, é esse desenho que vai aparecer na legenda. Quando a representação for em terceiro diedro, esse aqui é o desenho que vai aparecer na legenda de vocês. Tá? Então, aqui já tem a referência simbólica, tá, do que vocês utilizarão na legenda. E aí aqui eu trago uma distinção para vocês. O que é uma projeção cônica e o que seria a projeção cilíndrica, né, do que a gente utiliza no desenho técnico. A projeção cônica, ela sai do observador, né, como um ponto, como se o observador fosse um ponto, e ela passa pelas arestas do objeto e vai até o plano de projeção. Então você vai passando aqui pelas arestas e vai projetando a figura. Então você pega, né, essa aresta e projeta ela lá. Só que como você está usando uma projeção cônica, o tamanho desse objeto, né, como o plano de representação está atrás do objeto, essa projeção amplia esse objeto. Ele acaba ficando maior do que ele é na realidade. Tá? Isso cria uma distorção nas dimensões do objeto, o que a gente não quer no caso do desenho técnico. Então, no caso do desenho técnico, é como se o observador, né, vamos tratar assim de uma forma bem grosseira, fosse um plano aqui na frente. E as linhas saíssem de forma perpendicular ao objeto. Então o objeto está aqui e essa linha sai formando um ângulo de 90 graus com o objeto. Tá? Então ela vem, tangencia as arestas do objeto e projeta esse objeto no plano, de forma a representar ele com exatidão lá. O que a gente chamaria no desenho técnico de verdadeira grandeza. Tá? Verdadeira grandeza nada mais é do que essa representação onde as dimensões do objeto observado é igual, né, ou equivalem às projeções realizadas. Tá? São do mesmo tamanho. Se você pegar uma régua e medir essa aresta, ela vai ter a mesma dimensão aqui. Então vamos pensar que a gente tem um plano vertical. Tá? Agora já vamos partir para a parte do desenho. Você tem um ponto. Eu vou fazer grosseiramente. Você tem um ponto no espaço. E você vai projetar esse ponto, né, utilizando essa visualização cilíndrica. Então você passa uma linha por esse ponto e vai até o plano vertical. Nesse caso, está exemplificado aqui um plano vertical. O resultado disso é um ponto, né, de igual tamanho e proporção. Né? E na coordenada exata em relação ao espaço. Né? Aqui a gente já tem outro exemplo. Uma reta horizontal, um segmento de reta que vai de A até B. E aí você, como observador, observa essa reta
naquele plano, né? Projeta essa reta, leva ela até o plano. Então você tem A1 como sendo a projeção do ponto A e o elemento que vai até B1, que é a projeção do ponto B. Então você enxerga essa mesma linha. Por que o desenho técnico tem mais de uma projeção? Se a gente pegar essa mesma linha AB e inclinar ela, né? Então você tinha uma linha AB original que estava mais ou menos nessa posição. Você inclinou ela. Então ela é uma linha inclinada no espaço. Ela não é mais uma linha horizontal 100%. A hora que você projeta ela no plano, né, essa linha inclinada, você projeta o ponto A, né, o segmento de reta aqui, vira A1, o ponto B vira B1. E a representação no plano acaba sendo a mesma, o resultado, né, obviamente se as distâncias entre o ponto A e B forem iguais, a projeção lá acaba sendo equivalente uma à outra. Tá? E isso obviamente cria distorções. E se você tiver, por exemplo, uma reta que ela está perpendicular ao plano, tá? E que os pontos, né, desse segmento de reta A e B estejam sobrepostos com relação ao observador. Essa seta aqui representa o observador. O resultado dessa projeção seria um ponto. Tá? Parece um pouco complexo, mas se a gente trouxer figuras planas, fica mais fácil da gente entender. Eu espero que fique fácil. Então a gente tem esse objeto aqui. Essa figura retangular ABCD, né, que é um retângulo. E aí a gente vai fazer a projeção dela. Leva o ponto D, leva o ponto A, ponto B, ponto C, né, faz a interligação desses elementos com os segmentos de reta e forma a figura em verdadeira grandeza, a figura plana que foi projetada. E aí acontece a mesma coisa, essa reta, né, essa figura que era paralela ao plano, ela agora fica inclinada ao plano. Se você tiver uma única projeção, né, ela vai ocasionar distorções e você não vai conseguir identificar com clareza, né, a posição correta desse plano. Mesma coisa que um plano deitado, né, que foi um plano horizontal que foi projetado num plano vertical. As arestas, né, os vértices A e D vão resultar em um único ponto, B e C resultam em um único ponto, e a ligação entre eles, né, seria a representação do plano, já que essa linha D e C está sobreposta da linha AB. E essa linha, como a gente já viu, como está perpendicular ao plano, resulta única e exclusivamente em um ponto aqui e um outro ponto no final do segmento de reta. Aqui a gente já fala de objetos, tá? Então aqui são 3 objetos diferentes. Um círculo plano, tá? Esse aqui é um plano, um objeto, um círculo sem profundidade. Aqui a gente já tem um cilindro, né? Um objeto tridimensional com volume, profundidade. E aqui a gente tem uma esfera tridimensional, tá? Objeto aqui com 3 dimensões, né? Como se fosse uma bolinha de gude, digamos assim, que foram projetados em um plano vertical. Então você fez a projeção lá,
Curiosamente, os três objetos geram como resultado, né, o círculo projetado resulta num círculo, o cilindro, como está sendo projetado de topo, né, e o perfil do seu topo é cilíndrico, resulta num círculo, e a esfera, né, projetada também resulta num círculo. Como que um projetista poderia distinguir, né, esses objetos com uma única informação, que fosse o desenho no plano vertical? Né, resultaria em dúvida. E uma coisa que desenho técnico não permite é gerar dúvida. Quando você traz um segundo plano, você já consegue ver, né, que você utilizou dois planos. Você tem um plano vertical, que está aqui atrás, então vou colorir aqui para ajudar vocês, e um plano horizontal, que está representado aqui. Esse aqui é o plano horizontal. Então aqui a gente está fazendo a projeção em dois planos. Vamos lá. O círculo plano, na hora que você joga lá, forma um círculo. E quando você olha de cima, né, quando você olha de cima esse objeto, vai resultar numa única linha. O resultado desse círculo, que é um objeto plano, né, quando você olha de cima, é uma linha. Tá? O cilindro, você faz a projeção, lá atrás você tem o círculo. E quando você olha de cima, né, e pega as extremidades do objeto, você consegue projetar esse retângulo que está aqui embaixo, que são as áreas mais externas do objeto. Né? E a esfera? A esfera ela é cilíndrica em todos os sentidos. Então a projeção dela é cilíndrica lá e cilíndrica aqui. Com essas duas projeções eu já consigo diferenciar que aqui, no primeiro caso, eu tenho uma figura plana. No segundo caso, eu tenho um cilindro, porque eu consigo identificar um perfil circular e um perfil retangular. Né? Fazendo o cruzamento dos dois, eu consigo montar a figura. E aqui também, com dois círculos, eu consigo identificar que isso aqui é um objeto circular, né? Esférico. Então, essa é a arte do desenho técnico, é você usar a quantidade de planos necessários para não criar dúvida, tá, no desenho que você está representando. Aqui, o que a gente chama de épura, que é o rebatimento desses planos, tá, na forma que a gente tradicionalmente vê o objeto. Então, no primeiro diedro, né, vamos voltar lá, lembra aqui da figura circular. Né? No colégio a gente sempre desenhava de forma circular. Primeiro, aqui o terceiro diedro. Segundo, terceiro e quarto. Os dois que a gente vai utilizar estão aqui, primeiro e terceiro. Então, imaginem que aqui a gente tem o plano vertical e aqui a gente tem o plano horizontal. E a gente vai colocar no primeiro diedro o objeto nessa posição. O objeto fica aqui no plano. Tá? E aí o que o observador faz? O observador vai projetar na vista frontal, na vista superior e posteriormente na vista lateral esse objeto nesses planos. Então aqui a gente consegue ver com uma certa facilidade essas projeções. Você vê essa face rosa, né, que foi projetada lá no plano vertical, o que vai resultar na representação
dessa face do objeto lá no plano. Depois você vai fazer a projeção vertical. Vai pegar esses pontos e vai projetar, né, criando a figura superior aqui do objeto. Então esse retângulo superior foi projetado no plano horizontal. E depois a gente faz o que a gente chama de épura, que é rotacionar esse plano para baixo, fazendo com que ele venha para essa posição. É como se você pegasse um L e abrisse ele, tá? Eles vão ficar, né? E aí a primeira característica do desenho técnico, a vista que você projetou aqui no plano vertical, que é esse aqui, ela está perfeitamente alinhada com a vista que você projetou no plano horizontal, que é esse plano que está aqui. Tá? Então você pode ver aqui que os limites do objeto coincidem. Né? Se você traçar uma linha aqui, você consegue reunir o objeto. Tá? Por quê? Porque você está representando a mesma figura. Tá? E aí no terceiro diedro acontece a mesma coisa. O objeto está aqui nessa posição, só que aí você está atrás do plano. Né? O plano está à sua frente, então você olha através do plano a figura do objeto lá embaixo. E aqui também faz a projeção. Ou, se você quiser enxergar de outra maneira, né, o observador está aqui embaixo, ele observa assim e depois ele enxerga de baixo para cima a projeção do objeto. Tá? E faz a mesma coisa. Rotaciona esse plano para cá e traz esse para cima, o que vai resultar esse aqui é rotacionado assim e esse aqui para lá. Sempre esse movimento. Rotaciona assim e esse aqui rotaciona assim. Então você vai ter a épura aqui, né? Você vai ter essa visualização do que a gente chamaria, né, de vista frontal. Essa aqui seria a vista frontal e essa aqui seria a vista superior do objeto. Tá? Na apostila tem uma representação muito boa disso. Depois eu posso voltar lá. Eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui, vou lá na apostila para tirar essas dúvidas de projeção, antes de entrar nas arestas ocultas. Tá? Então vamos aqui na apostila. Deixa eu mostrar para vocês. A apostila está bem detalhada, tá, gente? É bom que vocês leiam isso que eu falei, tá? Aqui está o observador, o ponto no espaço, a projeção desse ponto, a diferença entre, né, uma visualização cônica, onde o objeto está na frente do plano, e uma projeção cônica, onde o plano está entre você e o objeto. Tá? Então aqui você amplia o objeto, aqui o objeto fica reduzido, e esses são os problemas. Tá? Aqui já fala da projeção ortogonal, tá vendo? Fala, explica aqui o que é verdadeira grandeza, para quem não entendeu, o que é o conceito de verdadeira grandeza. Nada mais é do que você projetar a mesma forma e a mesma dimensão do objeto. Tá? O que são os diedros? Tá? O que é épura? Está tudo explicadinho aqui, a planificação de diedro. Tudo isso que a gente viu até agora. Tá? Não deixem de ler. Aqui estão as projeções, tá vendo? Vista, por isso que eu falo, vista frontal do objeto. Então aqui a projeção no primeiro diedro, projeção no terceiro diedro.
Esse aqui a gente chamaria de vista frontal, vista superior, vista lateral. Vista frontal, vista superior, vista lateral. Tá? Então aqui a gente tem 3 visualizações de um mesmo objeto, que é esse trenzinho. Tá? Só para vocês verem a diferença das projeções. Tá? Então, as figuras aqui mostram a projeção dentro de um cubo. É como se você planificasse esse cubo. Então, você tem lá a vista esquerda, vista direita, vista superior, vista inferior, vista posterior, que seria a parte de trás do objeto. Tá tudo aqui explicadinho. A projeção de um objeto, perpendicular e na forma da verdadeira grandeza. Aqui a gente tem um plano normal e um plano inclinado. Né? Aí quando você tem mudança de plano, né, você tem esse vértice aqui, você vai representar o vértice lá na projeção. Então, tudo isso está aqui explicado. A questão das figuras lá que a gente discutiu. Lá eram as figuras circulares, aqui são figuras retangulares. Né? Então, um cilindro, um paralelepípedo, né, e um sólido com a base triangular. Projetados lá formam 3 retângulos. Então, como é que você cria essa diferenciação? Adicionando um plano de projeção. Então, aqui você utiliza 2 planos. Aí, como você faz a visualização de frente e depois a visualização superior desses objetos, você cria 2 figuras, né? E essas figuras combinadas te dão a diferenciação que você não tinha aqui em cima. Então, aqui eu sei que olhando de frente esse objeto ele é retangular e olhando de cima eu sei que esse aqui é circular. Esse aqui eu sei que olhando de cima ele é um quadrado. Olhando esse aqui ele é um triângulo. Então eu combino as figuras para criar o objeto. Então a gente faz o trabalho, digamos assim, indo e voltando, né? A gente pega o objeto e constrói as faces, olha as faces e mentalmente constrói o objeto, tá? Na nossa cabeça. E depois também pode construir no papel. Tá? Então aqui mostra essa projeção, ó, uma vista de frente, uma vista superior, aí a projeção nos planos. Então aqui você tem a representação da altura do objeto, do comprimento desse objeto, e aqui da largura do objeto, da profundidade desse objeto. A mesma coisa acontece aqui. E aqui a gente tem o mesmo problema. Tá vendo? A gente tem 2 planos de representação. O primeiro plano é esse retângulo e o superior é esse. Mas nesse caso a gente tem essa figura com plano inclinado. Então a gente precisaria de uma projeção lateral para definir a variação do perfil desse primeiro objeto para o segundo objeto. Tá? Depois a gente volta aqui. Vamos voltar para o slide. Então vamos lá. Quando a gente vê as arestas do objeto, como acontece aqui nessa figura, a gente consegue ver com clareza, né, essa parte superior. Vamos desenhar aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, essa parte lateral são os limites da figura. Seriam esses limites. Essa linha horizontal diz respeito a esse plano aqui, ó, que passa aqui e vai até o final. Tá? Essa vista lateral diz respeito a essa altura lateral aqui da parte inferior. E essa parte de cima representa esse plano superior. E, obviamente, o inferior, a parte inferior da peça. Tá? Então, isso aqui a gente estaria olhando de frente o objeto. Então, nós estamos olhando aqui 100% de frente.
Aí você vai olhar por cima. Aí outra observação. Então, olhando por cima do objeto, a gente tem essa figura cilíndrica, essa aqui, que em verdadeira grandeza, que ela está em perspectiva, então ela está distorcida, né, quando vocês aprenderem a desenhar a perspectiva, mas quando você representa com compasso, com a dimensão correta. E a outra figura é essa aqui de baixo, esse círculo inferior, que está aqui representado. Se a gente cruzar as linhas, a gente vai ver uma correspondência entre o final da peça com essa lateral aqui, né? Afinal de contas você está representando a mesma coisa. Esse ponto coincidente com aquele ponto. A parte superior tem a mesma dimensão. Tá? Então, por isso, né, o rebatimento, a gente tem que sempre lembrar que, né, existe uma linha imaginária, que isso aqui corresponde ao plano vertical, né, e isso aqui ao plano horizontal. Se a gente pegasse esse objeto e desenhasse os planos aqui, né, imagina que o plano está aqui, o plano vertical, e o plano horizontal estaria aqui. Então você está fazendo a projeção da figura no plano horizontal e depois fazendo a projeção no plano vertical. E posteriormente fazendo o que a gente chama de épora, que é trazer esse plano até essa posição, resultando no que a gente vê aqui. Duas figuras de um mesmo objeto sobrepostas, né? Uma acima da outra. E o que acontece? Por que os vizinhos aqui estão com linhas tracejadas? Né? Vamos à explicação, vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês. Vamos fazer a projeção dessa figura que está aqui ao lado. Vamos pensar num plano vertical para ela. Eu vou pensar aqui num plano horizontal para ela. Vou desenhar aqui. Então vamos fazer a projeção primeiro nesse plano vertical. Vamos analisar comigo aqui. A gente tem essa lateral aqui, não tem? Então eu vou desenhar aqui embaixo. Tem a lateral. Obviamente não está com a dimensão correta, tá? Eu tenho esse plano superior. Não tenho? Ou se eu quiser pegar só essa aresta aqui do círculo, que tem uma largura x aqui, que seria o diâmetro do círculo. Vou desenhar aqui. X é o diâmetro. Tenho a outra aresta, que é o final do cilindro. Vou desenhar aqui verticalmente. E tenho a aresta inferior do objeto. Pronto. Esse aqui é a parte externa do meu cilindro furado. Vou desenhar agora a projeção vertical, só da área externa, tá? Vou fazer a projeção vertical. Então eu tenho essa figura circular aqui em cima, né? Externa. Então eu vou pegar aqui projeção da figura circular. Lembrando que as duas têm que estar aqui alinhadas. Né? Obviamente, esse plano é o mesmo do plano inferior, porque a largura não tem inclinação, né? Então é um cilindro só. Quando eu olho de cima, eu vejo que tem esse furo formado por um outro cilindro. Então eu vou pegar o outro cilindro e vou desenhar aqui dentro. Vai ficar um pouco torto, obviamente, porque eu estou desenhando à mão livre. Então eu sei que tem esse furo. Só que quando eu olho de frente, eu não consigo enxergar.
o objeto. Tá? Quando eu olho de frente aqui, ó, eu não consigo enxergar. Mas quando eu olho de cima, eu vejo que tem a figura. Tá? Então, o que vocês fazem? Vocês projetam a parte mais externa do objeto na outra vista, tá? E desenham com uma linha tracejada, seguindo as regras lá da norma que eu apresentei em separado para vocês. Tá? Então, as arestas tracejadas são aquelas arestas que você não enxerga naquela vista específica. Aqui você está enxergando na vista superior esse furo, mas na vista frontal você não enxerga. Então, o que é sólido é o que você enxerga no primeiro plano. O que está tracejado você não enxerga olhando aqui. Né? Você tem material aqui na frente. Aí você deve estar pensando, professor, mas aqui nesse objeto, a parte lá de trás eu não enxergo. Né? Se você pensar, essa parte aqui de trás eu não estou enxergando. Por que aqui não está tracejado? Por que acontece? Quando você faz a projeção, né, da vista frontal aqui, essa linha que você está enxergando, né, vamos fazer assim, essa linha que você está enxergando, ela está sobreposta à linha que você não está enxergando lá atrás. Então, uma está em cima da outra. Você tem a que você não enxerga e a outra está por cima. E pela regra, tá, das linhas, as arestas visíveis têm preferência. Então, se você tem uma aresta visível em cima de uma aresta não visível, a representação da aresta visível fica em cima. Então, essa é uma regra a ser seguida, tá? Mas aí a gente vai tratar disso também. Aqui é a mesma coisa, a gente tem esse furo circular, a projeção frontal, né, olhando o objeto aqui de frente, né, olhando ele daqui, desse ponto. Vamos reduzir a quantidade de setas para facilitar. Então, se olhando assim o objeto, né, você não vai enxergar o furo lá dentro, você vai enxergar somente essa face. Então, está aqui a representação da face. E o que são esses tracejados? São os elementos que você não enxerga. São as laterais aqui do furo, que correspondem ao limite do círculo que na vista superior você enxerga com clareza. Tá? Por isso que normalmente os desenhos técnicos raramente serão representados em uma única vista. Tá? Tem técnicas para representar em uma única vista? Tem técnica para isso. Mas não é comum, tá, gente? Normalmente 2 a 3 vistas, tá, são necessárias para se ter uma boa compreensão do objeto tridimensional. Aqui é a mesma coisa. É uma casa bem simples, é um objeto que remete ao formato de casa e como seria a representação dele, né, essa projeção. Olhando de frente aqui a casa, a gente enxerga esse plano e enxerga esse plano inclinado. Né? Se a gente fizer a projeção aqui, ó, ele coincide o ponto E com o ponto H, tá lá. O ponto A com o ponto D, tá lá. O ponto F com o ponto A, devia estar lá. O ponto B com o ponto C, tá lá. Tá? Ponto J e ponto I estão aqui em cima. Aí a projeção vista de cima. Isso é treino, tá, gente? Vocês olhando de cima, ponto F com ponto B. Tá aqui, FB. Ponto A com ponto E. Tá aqui, A igual a E. Ponto I, tá aqui no meio. Ponto I tá lá. D com H. C com G. Visto de cima, tá aqui.
obviamente depois você faz. E aqui mostra o mesmo problema, tá? Objetos com formatos diferentes, né? Esse objeto aqui tem um dente na peça, aqui é só um plano inclinado. Representação com dois planos. Você pode ver que essa figura é igual a essa figura é igual a essa. Né? Porque no plano inclinado aqui tu vai representar as extremidades. Então tu vai representar aqui os limites, digamos assim. É aqui também. Olhando de cima, esse ponto corresponde a esse. Então, ele é uma linha. Né? Essa linha sobrepõe a essa. Está aqui representada. Ele é um plano vertical que foi projetado num plano horizontal. Então, ele está perpendicular ao plano, se transforma numa linha. E aí a necessidade de um terceiro. Né? Aqui a gente tem a representação, digamos, completa, que a gente chamaria de vista frontal do objeto, a vista lateral, então aqui, vista lateral do objeto, e vista superior. Essa aqui seria a vista superior. Essa aqui seria a projeção no primeiro diedro, tá, gente? A gente vai tratar, por enquanto, só dela. Depois a gente trata da terceira, para não gerar confusão. Tá? Então é você pegar um objeto, olhar para ele frontalmente, superior e lateralmente. Tá? O exercício sempre, né, é esse. Aqui está o rebatimento dessas vistas. Tá? Então aqui a gente tem a vista frontal do objeto. Tá aqui. As linhas estão muito parecidas, tá? Mas aqui está a vista frontal. Aqui está a vista superior do objeto, que é aquela casa. E aqui está a vista lateral. Então, uma coisa que vocês já podem prestar atenção, tá? Para não errar. Primeiro, as vistas são equidistantes, tá? A distância da vista frontal. Vou até botar aqui, ó. F de frontal, S de superior e essa aqui é a lateral esquerda. Por que você sabe que é a lateral esquerda? Porque é a projeção que vem desse lado aqui da vista frontal. Tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer, deixa eu até ligar minha câmera aqui para tentar ajudar vocês a entender isso melhor. Vamos ver se eu aparecendo aqui. Essa minha cara estranha fica fácil de vocês entenderem. Tá? Vamos pegar um objeto, pegar um mouse. Está aqui o mouse, esse é o objeto que eu vou observar. Tá? Então eu sou observador. Vista frontal. Primeira regra para escolher a vista frontal. Qual que é? Bom, tem algumas regras, mas uma delas é qual que é a posição de uso do objeto. Então o mouse ele é usado dessa maneira, né? Ele é usado sobre a mesa dessa maneira. Então o ideal seria selecionar uma das vistas aqui como sendo a vista frontal. Então digamos que você selecionar essa aqui como sendo a vista frontal. Imagina que o plano, né, de representação está aqui atrás. Né? Então vocês vão projetar no plano vertical a vista frontal. Tá? Depois, como a gente faz? A gente olha o objeto de cima. Então a gente faz essa rotação aqui. A gente não rotaciona o objeto, a gente só gira e olha ele de cima. Só faz como se levantasse o objeto. Olha a vista e projeta num plano horizontal. Tá? E depois, olhando o objeto de frente, se você olhar
à esquerda, né, se você rotacionar o objeto assim, você faz a projeção à esquerda. Se você rotacionar por outro lado, você vê a parte direita do objeto. Tá? Eu vou tentar exemplificar isso com as figuras do slide e da apostila. Tá? Eu sei que a aula está comprida, essa aula é um pouquinho mais complexa. Tá? Peço paciência para vocês, por enquanto, para a gente fazer de uma maneira mais simples. Então vamos pegar um bloquinho aqui para vocês tentarem desenhar. Então imagine esse bloquinho. Imagina que ele é formado por um comprimento, né? Uma altura. Então a gente tem essa primeira face. Uma largura, que seria, né, a profundidade do objeto. Então a gente tem essa outra face aqui. Eu vou pintar as três faces do objeto aqui para facilitar a nossa representação. Então aqui ele está representado nessa posição. A gente pode entender, talvez como essa sendo a principal vista do objeto. Então a gente pode entender que essa aqui é a vista mais importante desse bloquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar as extremidades e vou traçar. Obviamente aqui eu vou ter um valor, comprimento. Então eu traço aqui comprimento. Deixa eu fazer de azul para ficar conforme as figuras ali desenhadas, coloridas. H, a altura, então eu pego lá, meço a altura e desenho aqui exatamente essa minha vista frontal. Então aqui é minha vista frontal. Agora eu vou olhar o objeto de cima. Eu vou observar ele dessa posição aqui. Eu sei que se eu estou olhando aqui ele de frente, a vista frontal ela é projetada no plano horizontal que está aqui embaixo. Né? Isso aqui para o primeiro diedro. Então, necessariamente, ela vai ficar abaixo da linha da minha vista frontal. E exatamente alinhada. Então, eu crio uma linha de referência aqui. Tá? Vocês podem criar essa linha de referência ou fazer ela visualmente. E aí eu desenho a minha vista superior, que nada mais é do que a figura externa, né? Essa figura que está aqui. Então essa aqui é a minha vista superior. Então se essa aqui é a minha vista frontal, essa é a minha vista superior, essa aqui qual que é o lado do objeto? Essa aqui é a lateral esquerda, né? Eu estou olhando de frente, minha mão esquerda. Então essa aqui é a lateral esquerda do objeto. Se você desenhou esse comprimento aqui embaixo, né? Ele está aqui embaixo. A lateral esquerda, ela é vista daqui. Então, você está olhando o seu objeto aqui, né? O plano de representação dele está onde? O plano de representação dele está aqui. Então, você vai projetar nesse plano. Você vai trazer para esse plano essa vista lateral esquerda. Quando você rebate ele aqui, ela estaria desse lado de cá. Então você pode também usar linhas de referência para marcar aqui tanto a distância entre as vistas, e aí você desenha a sua vista lateral, seguindo, obviamente, as dimensões estipuladas aqui, que a altura é a mesma altura da vista frontal e a profundidade, que é essa dimensão aqui do objeto. Tá? Depois, obviamente, essas linhas aqui saem, tá? Isso aqui é só uma referência. Depois vocês apagam elas e ficam as três vistas. Outro exemplo. Vamos lá, agora a gente já tem um recorte.
Então aqui a gente tem a vista. Vamos pintar, pintando é mais fácil, tá? Então isso aqui está no mesmo plano que esse aqui. Seria o quê? Nossa vista lateral. Está aqui. Esse plano aqui, ele está junto desse aqui, que é a parte superior do objeto. Né? Olhando de cima aqui, eu enxergo esses dois planos. Né? Esse amarelinho está abaixo dessa aresta, porque ele é um plano vertical. E esse outro aqui também está abaixo dessa aresta. É um plano vertical. E na frente, a gente vai ter essa forma aqui. Essa aqui é a nossa vista frontal. Então, essa aqui é a frontal. Essa aqui é a lateral esquerda. E essa aqui é a vista superior. Então vamos lá. Sempre comecem pela vista frontal, tá? Então coloco o comprimento aqui da figura, a altura máxima do objeto. Aí, obviamente, eu tenho que conhecer essa distância daqui até aqui e conhecer a distância daqui até a outra face. Então eu vou lá, desenho, opa, daqui até aqui, desço, né, aqui e vou até o final do objeto. Essa aqui é a minha vista frontal. A partir da minha vista frontal eu faço a projeção da vista superior. Como? Prolongando, né, as marcações aqui do objeto. Esse plano vertical eu tenho que marcar ele. E aqui também, o final da peça. Então tem as referências. Então vamos lá. Eu vou fazer o retângulo completo primeiro, como se a peça fosse inteira, tá? Do começo ao fim. Então é o comprimento total aqui da peça. Esse aqui seria a largura da peça, dessa maneira. Então, uma coisa que eu tenho que me atentar, eu tenho esse plano superior, que está num nível diferente desse plano. Né? A gente tem esse plano vertical aqui, ó. Esse plano vertical, ele tem que ser representado. Como ele é um plano vertical, se eu rebater ele aqui, ele se transforma em uma linha. Né? Porque você olhando o plano de cima, um plano olhado de cima vira uma linha. Tá? E aí eu vou para a vista lateral. Vista lateral é a mesma coisa. Faço as projeções aqui dessas principais medidas do objeto. Meço a distância igual. E vou lá, desenho primeiro. Tá? Lembrando que essa profundidade é a mesma que essa profundidade. Né? Esse lado aqui não é o mesmo que esse aqui, amarelo, não é o mesmo que esse aqui. Então, quer dizer, a profundidade do vermelho aqui, ó, tem que ser a mesma do amarelo. Tá? E aqui eu tenho o mesmo caso. Eu tenho esse plano horizontal aqui, ó, que quando eu olho de lado, esse plano aqui se transforma numa linha. Então, lá no plano lateral, ele se transforma em uma linha. Então, seria esse o rebatimento dessa peça. Essa aqui sendo a nossa vista frontal, que está aqui representada. A vermelha é a representação da vista superior e a amarela da vista lateral esquerda.
que seria a visualização nesse sentido da peça. Espero que vocês estejam entendendo. Tá? Aqui tem esse exemplo. O observador olha de frente, projeta a figura. Olha de cima, projeta a figura. Olha de lado, projeta a figura. Faz a épura, que é o rebatimento dos planos, né, que seria a planificação dos planos, né, esses planos tridimensionais, e cria o que a gente chama de desenho, né, projeção, rebatimento do objeto. Isso aqui tudo no primeiro diedro, tá, gente? Não se esqueçam. Isso aqui é primeiro diedro. Vamos lá, mais exemplos. Aqui também, mesma figura. Exemplificado com colorido. Aqui também, projeções da mesma figura. Né? A gente consegue ver que a vista lateral do objeto, né, esse plano horizontal projetado aqui, verticalmente, você tem essa região superior e depois esse retângulo maior que está aqui. E nesses planos inclinados, como que ficaria? Né? Então vamos lá. Quando você olha de frente, vocês já estão craques, né? Você já vê aqui o formato geral da peça, que seria esse aqui. Então, esse aqui é a nossa visualização frontal. Superior, o que você enxerga? Esse plano mais esse plano inclinado. Você não enxerga ele visto de cima? Né? Se olhando de cima aqui, você enxerga esse plano inclinado. Enxerga essa face que está aqui. E da vista lateral? Da vista lateral você enxerga essa parte inferior aqui, da lateral, mais o plano inclinado. Então, qual que é a característica dos planos inclinados? Eles são vistos sempre em dois rebatimentos. Você consegue ver eles, né? Eles não se transformam em linhas, né? Porque eles não são planos perpendiculares a nenhum tipo de projeção, nem horizontal nem vertical. Então eles vão aparecer. Como que vai ficar? Pega o comprimento da peça, a altura da peça, aí tem essa medida aqui, que eu vou desenhar visualmente. Tem essa altura aqui, no canto esquerdo inferior da peça, e você tem o plano inclinado. Então você junta aqui as duas arestas. Isso aqui seria a nossa vista frontal. Vista superior, vamos lá. Projeta aqui para baixo, as extremidades. Faço uma linha de referência aqui. Espera aí, isso aqui vocês podem desconsiderar. Fazer de vermelho para ficar certinho. Traço aqui a referência. A profundidade do objeto aqui, trago para cá a medida. Desenho a parte externa do objeto aqui, né, que seria essa linha mais essa. Tá? E aí agora eu vejo aqui, onde tem mudança de plano. Aqui, nesse ponto aqui, existe uma mudança de um plano horizontal para um plano inclinado. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que fazer a projeção para baixo aqui. E no meu objeto, na vista superior, eu tenho que ter uma linha. O que essa linha indica? Ela indica que aqui a gente tem um plano num sentido e aqui um plano em outro sentido. Rebatimento lateral, mesma coisa, faz a projeção aqui para a direita dos principais pontos, desenha a altura máxima do objeto. Qual que é a profundidade? Essa profundidade aqui é a mesma profundidade da peça vermelha. Então, essa medida aqui é a mesma de cá. Fecha a figura.
E aí a mesma coisa acontece. Você sabe que nesse ponto aqui nós temos uma mudança de plano. O plano vertical se transforma num plano inclinado. Então aqui a gente projeta para lá e faz a linha horizontal que denota essa mudança de plano. Tá? Então a representação ficaria dessa maneira. Nós vamos fazer alguns exercícios, tá, gente? Que está na apostila, vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer agora para ir treinando esse olhar. É bem básico por enquanto, mas é importante, tá? Dá uma olhada nessa apostila, dá uma lida no texto, tá? Para ver que não tenha dúvida. Aqui tem exemplos mais complexos de uso de linha tracejada. Tá vendo aqui, ó, esse objeto? Então a vista lateral dele aqui seria composta por esse ponto mais essa parte que está aqui abaixo, mais a que está aqui atrás, né? Aqui tem um plano que está aqui atrás que a gente não vê. Seria referente a esse plano aqui, ó, do objeto. Então desenha a vista frontal. Sempre começa com a vista frontal. Ou é a posição da peça, ou é a vista com maior detalhe, ou é a vista mais importante da peça, que vai resultar num desenho mais compreensível. Desenho técnico usa muito bom senso, tá, gente? De facilitar a compreensão. Então aqui a vista frontal, aí a vista lateral é essa projeção, é essa, e mais esse plano que está aqui atrás. E esse aqui também. Estão aqui escondidos, né? Lembra que a visualização é feita aqui, ó, por esse ponto. Então projeta para lá. A altura, a parte inferior, a largura da peça. Está aqui, vocês conhecem. Então marca lá. Fecha a figura, depois vai. Enxerga esse plano, enxerga o plano de baixo. Está aqui, dividindo o plano de cima do plano de baixo. E depois você tem essa aresta, né, esse plano A aqui, que como está perpendicular vira uma linha, que está ali tracejada. Por quê? Porque está atrás da peça, você não enxerga ela. Tá? Aula que vem a gente vai continuar nisso. Tá? Aqui também, ó, sólidos. Então, maneiras de representar a mesma figura, tá vendo? Tem figuras que você representa, não tem, você fica sem nenhuma linha tracejada. Se você muda a posição da peça, você já fica com a aresta oculta, tá? Então, em alguns casos, fazer a rotação da peça é importante. Mais de um plano de aresta não visível. Dá uma lida nisso tudo, gente. É importante. Aqui os tipos de linha grossa, linha média e linha fina. Saiu uma norma nova, tem um vídeo especial só sobre essa norma que saiu. Mudou pouca coisa, tá, gente? Mas eu acho importante vocês assistam também. Aqui falando sobre os tipos de linha, né? Arestas e contornos visíveis, linha espessa, aresta não visível, linha de espessura fina, tracejada. Nessa explicação da norma tem tudo isso, tá, gente? Eu iria olhar lá, até porque é uma norma que saiu no final do ano passado. Mas aqui tem alguns exemplos. Aqui tem um exercício de visualização, vocês podem responder, tá? Aqui tem os bloquinhos, tá? Os bloquinhos estão aqui, e aqui já tem as vistas rebatidas. Então vocês só vão pegar os números que estão aqui e colocar no círculo. Então, número 6, qual desses conjuntos de 3 vistas aqui, né? 1, 2, 3, 3 vistas correspondem a qual objeto? Tá? Vocês vão só numerar. Na aula que vem, ou se vocês quiserem, eu posso corrigir no Tira Dúvidas, tá? Nas aulas para tirar dúvida. Aqui também continua o exercício para vocês correlacionarem essas vistas com o objeto. E aqui é um exercício de definição, vocês vão fazer também.
considerando esse aqui, a vista frontal, né, vista de frente, qual delas aqui é a vista frontal? Aí vocês vão escrever embaixo. Então, se quiser, pega um lápis de cor, tá? Colore aqui, ó. Olhando de frente, o que, que eu enxergo? Eu enxergo isso e mais isso. Então, eu tenho que ver essas duas figuras. Visto de cima, o que, que eu vejo? Vai pintando. Eu vejo isso, mais isso e mais isso. Então, visto de cima, eu tenho que enxergar essas três figuras conectadas. E na vista lateral, eu vejo isso, vejo aqui e vejo aqui também. Tá? Uma maneira para quem está começando é uma caixinha de lápis de cor e vai pintando. Olhando de cima, eu vejo isso, vejo isso, vejo isso. E aí depois você procura. Vista de frente, que é o azul. Qual dessas combinações aqui representa? Eu vou até fazer com vocês aqui, ó. Esse quadradinho não é esse quadrado aqui, esse retângulo pequeno? Essa figura que está aqui, ela não é essa figura que está aqui, ó. Então essa aqui é a vista frontal. Se essa é a vista frontal, né, se você está olhando o objeto de frente, você está aqui, olhando para lá, né? Bem simples. Você tem uma mão esquerda e você tem uma mão direita. Então, essa aqui, você está olhando o objeto da onde? Da esquerda. Então, essa aqui é a vista esquerda do objeto. E o que, que eu tenho que ter na vista esquerda? Um retângulo em cima de outro maior e um retângulozinho na lateral. Não é isso aqui? Ó. Um retângulo embaixo, um retângulo em cima. E mais outro retângulo aqui na direita. Então, isso aqui, vista lateral esquerda. E de cima, o que, que eu vejo? Olhou de cima aqui, esse retângulo, mais esse, mais esse. Esse retângulo, mais esse e mais esse. Vista superior. E esse que sobrou? Esse que sobrou, qual projeção que é? Aqui está tracejado. Essa aresta está tracejada. Essa aresta aqui também está tracejada. Vamos pensar um pouquinho. Se você olhar o objeto desse lado de cá, o que, que você enxerga? Você enxerga a figura que está aqui atrás. Isso, 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 isso. Mais a descida lá e mais a junção aqui. Então você enxerga isso, isso. E por que está tracejado? Um tracejado corresponde a esse aqui e outro tracejado é essa linha vertical aqui, ó. Tá aqui. Então essa aqui é a vista lateral direita. Tá? Tentem exercitar, fazer esse exercício também. Tá? Aqui também tem outra, vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda e direita. Façam esse exercício. Faz esse aqui também. Tá? E esse aqui, se vocês quiserem tentar, vocês já podem tentar também. Tá? Esse aqui você não tem o auxílio. Você já tem aqui a vista frontal do objeto. E você tem a vista lateral esquerda. Qual é a vista que está faltando? Está faltando a vista superior aqui. Então você já tem algumas informações. Profundidade do objeto está aqui. Você conhece.
Então você mede essa distância e traça aqui. O comprimento você já conhece. Está ali. Então você já tem aqui a dimensão externa do objeto. E aí você sabe que tem planos aqui, ó, que você não enxerga, que eles estão perpendiculares, né? Que é esse plano aqui, que corresponderia a esse plano de cá. E o plano posterior, que no caso aqui está sobreposto. Então vocês teriam que marcar aqui as duas linhas que correspondem à mudança desse plano para esse plano inferior. Se vocês quiserem, podem fazer esse aqui também, tá? E esse aqui também. Esse aqui é um exercício de arestas faltantes. Então, tudo isso aqui vocês podem fazer. Tudo isso vocês podem fazer. Tudo. Até o capítulo caligrafia, vocês já fizeram o exercício. Capítulo 4. Então, vocês podem fazer da página até a página 30 os exercícios, tá? Da página 21 até a 30 da apostila. Tá bom? Então, era isso. Desculpa, a aula ficou realmente longa, 1h20, 1h30. Tá? Ainda tem um vídeo sobre a nova norma técnica que está lá no YouTube para vocês. Eu vou passar o link também. Amanhã na aula, se vocês puderem assistir um pouco antes, eu estou lá para tirar dúvidas, tá? E ajudar vocês a compreender melhor. Na aula que vem eu vou trazer mais informações, vou trazer modelagens tridimensionais que a gente possa rotacionar os objetos, tá? Para vocês exercitarem ao máximo o rebatimento de vista, tá? Por enquanto só no primeiro diedro. Na aula que vem eu vou ver se eu introduzo algumas informações sobre o terceiro diedro. Eu preferi dessa maneira para não gerar muita confusão na interpretação de vocês, tá? Então é isso. Bons estudos e até mais.